Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensina-me a fazer vossa vontade, a fazer vossa vontade. Ensina-me a fazer vossa vontade, a fazer vossa vontade. Eu queria que nós cantássemos essa música, o refrão do salmo, com muita atenção, porque essa é a regra de ouro para uma vida de santidade. Essa é a regra de ouro para uma conversão verdadeira. A missa iniciou com esse pedido: Senhor, ensinai-nos a fazer a vossa vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor. E essa é a regra de ouro para uma conversão verdadeira e para uma vida de santidade. Por isso agora, mais uma vez, peçamos: Senhor, ensinai-nos a sempre fazer a tua vontade em nossas vidas. Ensina-me a fazer vossa vontade, a fazer vossa vontade. Só vocês. Ensina A fazer vossa vontade, a fazer vossa vontade. Ensinai a fazer vossa vontade, a fazer vossa vontade. Porque nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Porque pode parecer que é fácil fazer a vontade de Deus. E deveria ser, como diz Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer que infelizmente a maioria de nós, católicos, não passaremos da primeira morada. São 7 moradas do castelo interior. E ela diz que a maioria de nós, com muita tristeza ela diz isso, que a maioria de nós não passaremos da primeira morada, porque não quer a santidade. Queremos o céu, não queremos o inferno. Isso já é bom. Querer o céu e não querer o inferno já é bom, mas não é o suficiente. O próprio Padre de Augusto, ele diz isso. A experiência de céu, ela será diferente para muitos de nós. Porque o céu, a experiência do céu é estar com o Senhor a quem se ama tanto. É estar com Deus a quem tanto se ama. Só que, por isso mesmo, os santos dizem, São João da Cruz diz, que nós seremos julgados pela capacidade de amar. O quanto nós amamos a Deus. E para amar a Deus imensamente,
é necessário querer as coisas que Deus quer. E Deus nos quer santos. Deus nos quer na santidade. Porque quanto mais você avançar na santidade, é o seu amor por Deus revelado. Deus já nos ama, Ele já revelou o seu amor. Mas a nossa resposta de amor é o desejo de santidade, de ser tomados por Deus, de verdadeiramente sermos cristificados, de nos tornar verdadeiramente aquilo que Deus nos criou. Deus nos criou imagem e semelhança sua. Deus não nos criou imagem de pecado. Ele nos criou imagem e semelhança sua. E a imagem de Deus, Deus é santo, santo e santo. É santíssimo. Então, cada um de nós devemos ter em nós a imagem de Deus, a imagem de santidade. E fazer a vontade de Deus é viver em santidade. Não é fácil. Paulo diz que não é fácil. Paulo vai dizer em Romanos 8, ele vai dizer que infelizmente muitos de nós estamos tomados dos desejos da carne. Nós queremos a carne, inclusive agora mesmo, na primeira leitura, ele falou isso, ele repetiu, que por causa da carne, nós acabamos fazendo o mal que nós não queríamos fazer. Ele está falando ali em Romanos 7. Em Romanos 8 ele continua falando, nós estamos vivendo muito da carne. Essa coisa passional, São Tomás de Aquino vai dizer, é essa coisa passional que está dentro de nós, essa coisa do estômago, que nos leva a brigar, a criar discórdias, desentendimentos. É uma falta de capacidade de falar com o outro e de ouvir o outro, até nas correções. Porque pode ser que seja necessário, chamar a atenção do câmera. Pode ser que naquele momento seja necessário chamar a atenção do acólito, chamar a atenção do músico. Talvez seja necessário chamar a atenção de alguém, até mesmo ali naquele momento da missa. Porque alguma coisa errada está acontecendo. Só que, se nós estivéssemos vivendo a vontade de Deus, na santidade de Deus, esse chamar a atenção do outro, que está errando, seria com amor e misericórdia. Então o meu jeito de chamar a atenção seria com amor e misericórdia. E não com agressividade, não com essa coisa do estômago, passional, já querendo brigar, até com as palavras grosseiras, palavras irônicas, palavras grosseiras, palavras hipócritas. Então, na verdade, eu não estou corrigindo para que a pessoa saia do erro. Eu estou corrigindo, mostrando minha superioridade e a inferioridade dele. E a mesma coisa acontece naquele que está sendo corrigido. Se ele está tomado pelo estômago, pela paixão, pela coisa passional, ele não ouve a correção. Ele se sente ofendido, ele se sente agredido. Se lembra que os mestres da lei disseram isso para Jesus? Dessa forma o Senhor nos insulta. Você consegue imaginar Jesus insultando alguém? Não, isso aqui é inimaginável. Por isso eu estou dizendo, é impossível você imaginar isso. Jesus insultando alguém. Jesus agredindo alguém. Jesus sendo agressivo com alguém. Inclusive, se alguém projeta em Deus uma imagem de maldade, isso já é pecado. Porque Deus é suma bondade. E infelizmente nós como filhos, nós agimos assim, pelo estômago, pela paixão. E quando o pai e a mãe chamam a atenção, a gente também se revolta, fica com raiva, porque não quer aceitar a correção. Vocês são pais e mães. Para os filhos de vocês, quem de vocês é o bom? Lá dentro da casa de vocês. Você é pai e mãe, lá dentro da sua casa, quem que é o bom para o seu filho? Aquele que faz a vontade do filho. Quem é o pai bom, quem é a mãe boa?
O Nelson sempre diz isso, né? Assim, para o filho, o bom entre eles é o que fez a vontade dele, filho. E nós fazemos isso com Deus. Nós tratamos Deus assim, Ele é bom se Ele fizer a minha vontade. E isso não é cristianismo. Porque Deus não vai fazer a nossa vontade. Somos nós que temos que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é superior. A vontade de Deus é superior à nossa vontade. Enquanto o filho é pequeno, são crianças, a vontade do pai e a mãe é superior. Porque o pai e a mãe compreendem e entendem o certo e o errado. Então a vontade do pai e da mãe é superior à vontade do filho. E por isso que o filho tem que fazer a vontade do pai e da mãe. Porque a vontade do pai e da mãe vai resguardar essa criança, esse adolescente. Só que infelizmente, tomados pelas paixões, pelas coisas passionais, infelizmente nós vamos escolhendo tudo aquilo que a carne quer. O que a carne quer? Ira, gula, preguiça, soberba, luxúria. É o que a carne quer. Por isso a igreja nos chama de uma maneira muito inteligente, espiritual, ao jejum, à oração, à esmola, para que controlemos essa vontade. A vontade carnal que está em nós, a vontade animal. Porque o animal, ele age por instinto. Não é o uso da razão, é instinto. E então, quando o ser humano se entrega ao instinto, ele é pior do que um animal. Porque o ser humano tem o uso da razão. E se ele não usa a razão, ele se torna pior do que um animal. Porque, repito, um animal é instinto. Quantas vezes, né, eu moro numa roça, eu moro em roça, meus pais moram em roça. E aí você vê, o pessoal vai passear na roça, vai fazer churrasco na roça, e de repente você tem lá um tucano, e o tucano, ele vai até um ninho para comer os ovos e os filhotes. Aí você vê uma pessoa pegar um pedaço de bambu e sair correndo atrás do tucano, querendo bater no tucano. Sendo que ele está fazendo o que ele está fazendo não é um ato de maldade. Porque não há o uso da razão naquele ato. Ele está fazendo aquilo que é instinto dele, sobreviver, comendo o filhote de outros pássaros ou os ovos. Mas não é maldade. Você não pode olhar para a natureza e ver maldade na natureza. Você não pode olhar para a chuva e ver maldade na chuva. Você não pode olhar na neve e ver maldade na neve. Você não pode olhar para o vento e ver maldade no vento, porque não há o uso de uma razão ali. São as leis da natureza, é a natureza agindo por instinto. E tão equilibrada, que quando nós provocamos os desequilíbrios, ela responde. Mas não com atos de maldade. Esses dias atrás, um casal, né, se casou, e caiu uma chuva, esses dias, caiu uma grande chuva. E eu ouvi algumas pessoas dizendo: essa chuva estragou o casamento. Essa chuva estragou o casamento. E aquilo me doeu no coração. Aquilo me doeu, porque nós somos da roça. Para nós a chuva não é só para diminuir o calor e nem tirar poeira. Para nós chuva é revitalizar as nascentes, o rio, devolver vida às plantas, aos animais. Chuva é vida, chuva é bênção. E naquele momento eu disse para aquele casal, falei assim: o seu casamento já começa com bênção. O casamento de vocês está sendo abençoado, porque está vindo sobre nós o que nós tanto pedimos, chuva, revigorando, devolvendo vida. É bênção. E aí eu pedi para toda a igreja, estava ali todo o povo, eu pedi: vamos aplaudir Deus, porque Ele é sempre bom para nós, sempre é bom. Não podemos fazer isso, não podemos interpretar de uma maneira errada
as coisas de Deus. E Jesus está chamando a atenção porque Jesus está dizendo: vocês sabem interpretar os sinais da natureza. Vocês sabem o tempo do plantio. Agora é o tempo da safra, o tempo do plantio, o tempo do milho, do feijão. Vocês sabem interpretar os sinais da geada. Você sabe interpretar a lua, a pesca, para pescar, caçar. E até tem gente que olha para a lua até para cortar cabelo. Então você sabe interpretar esses sinais. E Jesus está dizendo: e como que não sabeis interpretar os sinais que estão sendo dados para a sua imediata conversão, para a sua vida de santidade? Como você não sabe interpretar os sinais do Messias? Os sinais do Messias estão aí. A profecia messiânica em Isaías, 700 anos antes de Jesus. Os sinais da profecia messiânica. O verdadeiro Messias, ele vai expulsar o estrangeiro. O verdadeiro Messias vai alimentar a fome do povo. O verdadeiro Messias vai vencer o reino de Satanás. O verdadeiro Messias, ele é da descendência de Davi. O verdadeiro Messias será apontado por Elias, que voltará da carruagem de fogo e apontará o verdadeiro Messias. E Jesus está realizando todos os sinais, alimentando o povo, curando o povo, destruindo o reino de Satanás. É da descendência de Davi por causa de José. E para o povo simples, João Batista é Elias que voltou. Para o povo, João Batista é Elias. E João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Está aí os sinais, todos os sinais, as curas, as palavras, as libertações, estão todos aí os sinais. E Jesus está dizendo isso para aquele povo que o está ouvindo, para nós que estamos aqui nesse dia de hoje. Para nós, esses sinais são muito mais intensos: ressurreição, a ascensão aos céus, a vinda do Espírito Santo, a Santa Igreja, os sacramentos, os mártires, os santos, a Virgem Santíssima, São José. Os sinais estão todos aí para nós. Por que esses sinais? Para que façamos a vontade de Deus. O Salmo está dizendo: Senhor, ensinai-me a fazer a tua vontade. Mas para fazer a vontade de Deus, Deus vai ter que romper em nós essa disposição, essa coisa ardente, esse desejo pelo pecado. Infelizmente, nós temos uma natureza, Santo Agostinho vai dizer nas Confissões, nós temos uma natureza que se reclina ao pecado. Porque, repito, ela é animal, está no nosso estômago. E se nós não controlamos essa vontade, ela vai se transformando em distúrbios, em transtornos. O comer, são tudo compulsivo. Comer, a sexualidade, depois vem as drogas, para poder tirar dessa depressão, para tirar da angústia, aí vai para as drogas, vai para a bebida. Então a regra de ouro é fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a nossa vontade muitas vezes ela é manipulada, ela é distorcida. Padre Paulo Ricardo esses dias disse: infelizmente existe uma engenharia social querendo distorcer a nossa vontade, manipular a nossa vontade através de músicas, de filmes, de livros, de conversas, de ideologias, distorcendo e manipulando nossa vontade, distorcendo e manipulando a nossa vontade. Chega num dado momento que nós não estamos escolhendo, estão escolhendo por nós, e sempre nos levando ao afastamento, nos afastarmos de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você seja santo, a vontade de Deus é que você vá para o céu. Mas não ir para o céu simplesmente por medo do inferno.
Isso aí é uma forma negativa de alcançar o céu. Vai alcançar o céu? Sim, mas isso aí é negativo. Eu vou para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu não vou fazer isto porque isto pode me levar para o inferno. Eu não vou fazer isso porque isto vai me levar a me afastar de Deus. É como aquele marido que ele não trai porque ele tem medo de ser descoberto na traição. Você já ouviu isso muitas vezes, e a Santa Igreja vai dizer sobre Judas. Ele não se arrependeu. Judas não se arrependeu. Judas foi pego no ato da traição. Ele, como diz lá em Minas Gerais, ele foi pego com a boca na botija. Então ele foi pego no erro. E ficou envergonhado. Ficou ali cheio de remorsos. Devolveu as moedas, devolveu. Mas devolveu as moedas dizendo: eu não quero participar disto. Eu não quero participar disto. Mas isso aí não é arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele é um ato de contrição genuíno. É um ato em que a alma dói. A alma fica doída, machucada e ferida por ter pecado. E a alma deseja então voltar ao amor, restabelecer esse vínculo de amor que foi rompido por nós, não por Deus. E por isso, justamente esta alma, que ela está não arrependida, mas ela está com remorso, ela foi pega, errando, me viram, me descobriram. E agora eu quero me desvencilhar do erro. Mas não porque eu estou arrependido. Então o marido, ele não trai a esposa porque ele ama a esposa. Se ele ama a esposa, ele não deveria trair. Não, ele não trai porque ele tem medo de ser descoberto. O fato de não trair é o medo de ser descoberto. E isso então é algo negativo. Porque ele não deveria trair porque ele ama a esposa. Tem pessoas que não roubam porque tem medo de ser pega no roubo. Eu queria pegar, mas eu não vou pegar, senão alguém vai descobrir. Pode ter câmera aqui me vigiando. E procura as câmeras. Então a pessoa ela não está deixando de roubar porque ela sabe que é errado roubar. Ela está deixando de roubar porque ela está com medo de alguém estar vigiando, de alguma câmera estar ligada. Por isso que a experiência do amor é a experiência de quem faz a vontade de Deus. A experiência da santidade não é o medo de Deus. Por isso que você tem dois dons. Você tem o dom do temor a Deus e da piedade. Ora, se é fraco, o temor a Deus ajuda. O que é isso, o temor a Deus? Se é fraco, o temor a Deus ajuda. Então, eu queria pecar, mas eu estou com medo de ser descoberto. Então não pecou. Maravilhoso, não pecou. Não pecou. Vai para o céu, porque não pecou. Mas Santa Teresa d'Ávila está dizendo, deveria fazer um salto qualitativo. Não pecou, não roubou, não traiu. Outro dom, piedade, porque ama a Deus. Porque ama a Deus. Não traiu a esposa porque ama a esposa. Não roubou porque quer viver uma vida de honestidade. Porque ama a Deus, então quer ir para o céu para amar a Deus totalmente, perfeitamente, na visão beatífica. Então o que move é o amor. Por isso mesmo nós voltamos. Paulo está dizendo, eu estou fazendo um mal que eu não queria, em vez de estar fazendo o bem que eu deveria fazer. Porque é a fraqueza da alma. É a nossa fraqueza. Muitas vezes, muitos de nós, e todos nós que estamos aqui, nós temos que lutar contra a raiva, lutar muitas vezes contra a preguiça, lutar contra a cólera, esses sentimentos dentro de nós, essa paixão dentro de nós.
Porque eu posso de repente, nessa agitação, na agitação do dia a dia, na agitação desse acampamento, eu posso dizer uma palavra maldita a um dos meus irmãos. Nessa agitação eu posso acabar dizendo alguma coisa que vai magoar e ofender o Elias. Eu posso dizer uma coisa que vai magoar e ofender o Paulinho, o diácono. Nessa agitação, muitas vezes dentro da agitação do dia a dia, dentro de casa, a gente acaba dizendo coisas que magoam o pai, a mãe, os filhos, o marido e a esposa. E aí Paulo está dizendo, mas por que eu fiz esse mal, se eu queria fazer o bem? Porque ele diz em Romanos 8, quanto mais da carne, mais da carne será. Quanto mais do Espírito, mais do Espírito será. Como que você rompe o pecado? Quando você já está praticando atos, maus hábitos, vícios. Como que você vence os maus hábitos? Realizando bons hábitos. Os maus hábitos já viraram automáticos em você. Então você precisa realizar atos virtuosos automáticos para vencer os vícios. Então você precisa realizar sempre o bem, sempre o bem, sempre o bem, sempre o bem, sempre realizar o bem. Você precisa semear o bem, semear o amor, semear a esperança, semear. A semente ela é fértil, a semente é virtuosa, a semente é o próprio Cristo, a semente é a própria palavra de Deus, o próprio Cristo. Então a semente é boa, e ela dá 100, 1000, ela produz. Mas o problema então somos nós. O terreno que vai receber essa semente. Por isso nós precisamos mais do que nunca pedir ao Senhor, ensinar-me a santidade. Senhor, vem, aquilo que nós rezamos no início da missa. Vem, Senhor, vem arar o terreno da minha alma, do meu coração. Vem arar, Senhor. Que o Senhor possa passar agora, tirando todos os atritos. Possa tirar todas as rochas que impedirão a semente de brotar. Tire a dureza, aquela palavra de Ezequiel. Tire do meu peito o coração de pedra. Senhor, tire as pedras que vão impedir a semente de brotar. Senhor, possa agora então fertilizar o terreno do meu coração. Os nativos ensinavam o ciclo do plantio, justamente para poder usar dos minerais da terra, que já estão desgastados. Então, Senhor, vem renovar aquilo que em mim está desgastado. Em Minas Gerais, eles têm muito costume de dizer isso, né? Minha mãe fala muito. Está lá plantando feijão, plantando milho. E o pessoal fala assim, olha, o milho e o feijão tá bonito, hein? Tá bonito. Mas é preciso correr a enxada nele. Tem que correr a enxada no feijão, correr a enxada no milho. E o que é correr a enxada? É justamente isso. Você vai mexer a terra ali em volta daquela planta, com cuidado para não machucar, com cuidado para não ferir, para não matar. E aí você vai então chegando, aí vai dizer, você chega à terra naquela plantinha, naquele feijão, naquele milho. Pois Deus está aqui. É isso que nós estamos dizendo no Salmo. Senhor, ensinai-me a vossa santidade. Senhor, na linguagem de Minas Gerais, Senhor, corre a enxada em mim. Mas o que é correr a enxada? É isso, com cuidado, com delicadeza, afofando a terra, trazendo tudo aquilo que é de bom, que está escondido na terra, todos os minerais, trazendo tudo isso à tona, trazendo de novo ali, para poder fertilizar, aquele solo fertilizado, aqueles minerais, para enriquecer a semente, para a semente então germinar e brotar. Senhor, vem hoje na minha casa, vem hoje na minha vida, vem na minha história, vem na minha sexualidade, vem, Senhor, na minha mente, no meu coração. Vem novamente correr essa enxada em mim, Senhor. Chega em mim de novo a terra que produzirá, que irá permitir que essa semente germine, que ela nasça.
Ensinai-me, Senhor, santidade. Ensinai-me, Senhor, como cuidar dessa semente. E eu dizia, hoje, eu estava conversando com o pessoal, até quando eu cheguei, encontrei o Elias. Aqui, nesse lugar onde está o santuário. Quantas vezes nós acampamos no PHN, aqui nesse lugar. No PHN nós acampamos, muitas vezes nós acampamos aqui. Aqui. Só que o Padre Jonas, ele já enxergava aqui o lugar eucarístico. Ele já enxergava aqui um santuário. E dedicado a esse Pai, a esse Deus que é misericórdia. Que olha para nós e que vai com misericórdia chegar inchada em nós. Mas não para ferir, não para machucar. Mas para enriquecer. Para trazer à tona aquilo que nós deveríamos ser. Que está escondido debaixo da terra. Então ele vem trazer à tona aquilo que nós deveríamos ser. E o Padre Jonas enxergou isso. Esse lugar, um lugar de misericórdia, um lugar eucarístico, de eucaristia, de adoração. Inclusive o Padre Edmilson, ele dizia uma coisa maravilhosa, que o diácono experimentou isso lá em Fátima, lá em Lourdes e Guadalupe. Quando a igreja diz que o lugar em si é santo. O lugar é santo. Lá em Lourdes não é a oração de Bernadette. Sim, Bernadette tem dons místicos. Você pode rezar e pedir a intercessão de Bernadette, de Nossa Senhora. Mas o lugar, Lourdes, o lugar ali é o lugar santo. É lugar de graças, de milagres. O lugar. Eu não preciso estar ali e pedir, rezar para Bernadette. Repito, sim, reze, porque é uma santa maravilhosa, nos ensina muito. Mas se você chega em Lourdes, ali já está o milagre. O milagre acontece no lugar. Você chega em Fátima, o milagre acontece naquele lugar. Não precisa você chegar lá e ficar rezando para Francisco e Jacinta Marto. Reze porque são crianças santas. Reze e peça intercessão. Mas o lugar ali, aquele lugar de Fátima é santo. Medjugorje, Guadalupe. Eu me encontrei com um bispo na semana em agosto. E eu perguntei para esse bispo se ele viajou muito o mundo. E ele entrou em lugares não cristãos, milenares. Ele entrou em lugares, ele visitou lugares que têm história milenar. Pirâmide, Taj Mahal. E ele me dizia, Padre Cleito, é uma força histórica imensa naquele lugar. Aquele lugar em si tem uma força histórica. Mas depois ele dizia, só que quando você chega em Medjugorje, quando você chega em Lourdes, quando você chega em Fátima, a força que está ali é Deus. Não é a força histórica, é Deus. E por isso que o Padre Edmilson dizia assim, não importa o padre que estiver aqui celebrando nesse santuário, não importa. Não importa se é o Padre Edmilson, se é o Padre Cleito, se é o Padre Toninho, se é o Frei Gilson, se é o Padre Fábio de Melo. Não importa quem é o padre, porque quando você chega nesse lugar, esse lugar já é santo por si mesmo. E as graças e os milagres acontecem para aqueles que chegam aqui. E o Padre Jonas viu isso. E literalmente semeou esse lugar com aquelas medalhas de Nossa Senhora das Graças. Ali atrás, aqui atrás de nós, centro de evangelização. O Padre Jonas, ele via você jovem, sendo convertido, transformado, libertado naquele PHN. O Padre Jonas já via aquele centro de evangelização lotado de jovens. O Padre Jonas via aquele centro de evangelização lotado de pessoas rezando o rosário de madrugada, que inclusive foi até tema do jornal britânico.
esse rincão, esse centro de evangelização lotado. O mundo conhece esse centro de evangelização. E o Padre Jonas viu tudo isso. Quando o Nelsinho só via brejo, o Padre Jonas via você sendo curado, transformado, libertado, sua família. Porque a vida é caminhar. Sou peregrino do amor e eu devo semear a esperança, a esperança. E essa foi a vida do Padre Jonas, essa tem sido a vida da Canção Nova. Padre Jonas semeou no coração desse homem, esse homem que lá com 15 aninhos de idade conheceu o Padre Jonas, Diácono Nelsinho. Depois entrou para a comunidade, já são 25 anos de diácono. De Canção Nova é o quê? Uns 50? 50 anos de vida do lado do Padre Jonas. Deus semeou, o Padre Jonas semeou no coração desse homem. E agora que o Padre Jonas está lá no céu, esse homem continua semeando, diácono. Semeou no coração daquele menino, Elias, que agora semeou de uma maneira diferente com seu filho, Elias Neto. Deus está semeando no seu coração aqui e agora. Talvez você, aqui está o diácono Nelsinho, já 50 anos de comunidade de Canção Nova, Elias, talvez Deus esteja semeando no seu coração agora, e você seja um novo membro da Canção Nova. Aqui já tem jacarandá, jotobá, já tem umas árvores velhas aqui já. Lá em Lavrinhas, lá em Queluz, estão as mudinhas. Mas Deus está colocando no seu coração hoje a semente, para que daqui a um tempo você seja esse jacarandá, esse pinheiro, esse jatobá, esse eucalipto, onde Deus semeou, floresceu e brotou. Vamos ficar de pé de novo e cantar mais uma vez esse refrão do Salmo. E assim, ensina-me, Senhor, santidade, vivendo em santidade naquilo que o Padre Jonas semeou, porque a santidade da minha vida vai apressar o Senhor e Ele logo voltará. Ensina-me a fazer vossa vontade, a fazer vossa vontade. Ensina-me A fazer vossa vontade, a fazer vossa